Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é a Isabela. Eu faço parte da equipe que está organizando a Prodan Week 2023. Queria dar boas-vindas para todo mundo, agradecer a todo mundo que está participando com a gente desde a segunda-feira. Antes da gente iniciar, eu quero dizer que esse evento conta com o apoio de empresas que acreditam na importância da disseminação dos conceitos, ideias, as práticas e os princípios da segurança da informação. Então, as empresas que estão nos patrocinando são a Clearreach, Lanink, NTSec, Checkpoint, e a gente também conta com o apoio do IPTrust, Grupo de Segurança da Informação da Presidência da República, Kaspersky, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Contamos com o apoio da Bemol, da Embratel, da Fundação Paulo Feitosa e da Everly. Antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos. Primeiro é que o link da avaliação do evento está sendo publicado aqui na nossa área de perguntas e respostas. Para quem não consegue identificar, é um símbolozinho que está no canto superior, né, na barra superior da tela, com o ícone de interrogação. Então, é o nosso espaço para conversar, vocês podem fazer perguntas, interagir, a gente está atento, observando o que vocês estão comentando. E a gente vai colocar nesse espaço o link geral, o link da avaliação do evento, a lista de presença. E aí eu quero chamar a atenção de todo mundo. Essa palestra é especial porque a gente vai ter sorteios de brindes. E aí eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar. A gente está prevendo aqui uns 50 minutos de palestra, então quando for 15 para as 16 horas, no horário de Manaus, a gente vai fazer um corte. E aí só vai participar do sorteio, que a nossa palestrante vai já dizer o que que é, quais são os prêmios, os brindes, os presentes que as pessoas vão concorrer e ganhar, quem preencher a lista. Então, vou repetir. A gente vai ter um sorteio ao final da palestra, mas só vai participar quem preencher a lista de presença até às 15h45, horários de Manaus, tá bom? Então é isso, eu desejo um bom trabalho para todo mundo. Agora eu vou passar a palavra para a Lília. A Lília é gerente de segurança da informação e qualidade da Prodan, e ela vai fazer as honras e apresentar a nossa palestrante. Obrigada, gente, por estar aqui em mais uma palestra. Agradeço a Bruna pela disponibilidade de compartilhar conosco o conhecimento dela. Então, nós pedimos um tema relacionado à LGPD, a Bruna propôs governança em privacidade e proteção de dados. Então, nós tivemos algumas palestras rapidamente falando sobre esse assunto, mas essa é bem específica. E eu vou passar a palavra para a Bruna se apresentar, e vocês aproveitem bastante essa experiência que a DSERV está compartilhando com a gente nesse evento, que eles são das empresas que treinam mais os encarregados de proteção de dados em treinamentos muito renomados, e vocês vão ter o prazer de compartilhar essas informações com a Bruna. Obrigada, Bruna. Pode se apresentar. Obrigada! Então, boa tarde a todos. Eu sou a Bruna, estou muito feliz de fazer parte desse evento. Que bom que vocês estão aqui, principalmente para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e sim entregar alguns brindes durante o treinamento. Na verdade, no final dessa aula, né, dessa palestra. E o assunto Lei Geral de Proteção de Dados é um assunto que, embora a gente já tenha uma legislação aí de 5 anos, ainda a gente pode considerar ele recente, porque sempre tem alguma novidade. Então, no final, a gente também vai abrir ali para perguntas, respostas, tem aqui um chatzinho, então vocês fiquem bem à vontade também para tirar qualquer dúvida, algum esclarecimento, realizar algum apontamento e aproveitar que a gente já está no finalzinho do dia e tirar um proveito muito bacana. Então, eu prometo que a cada momento dessa aula vai ser bem interativa e que a gente vai sair feliz dessa aula, com brindes, né? E aí eu já explico quais são os brindes. Deixa eu primeiro apresentar aqui, então, é uma honra fazer parte da Prodan Week 2023, um evento dessa dimensão e também com um foco tão importante que é a segurança da informação e qualidade. São assuntos que, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que é a proteção de dados que está sendo regulamentada, ainda que aplicado aos dados pessoais, e a gente precisa ter
estruturas, estratégias, entendimento para saber como atender os requisitos dessa legislação, mas mais do que isso, enquanto titular dos dados, nós também temos que entender o que é normal, o que é ético, o que é desejável, qual a expectativa que se tem em relação ao tratamento até dos nossos próprios dados. Então, acaba sendo um universo gostoso, onde a gente aplica enquanto muitas vezes consultor de conformidade, outras vezes porque no nosso trabalho a gente manipula determinados dados pessoais, ou porque a gente tem alguma organização que a gente sabe que precisa buscar essa adequação, e no fim das contas, porque nós somos titulares de dados, temos uma legislação em vigor e a gente precisa entender como essa regulamentação toda nos impacta e como isso funciona. Então, a proposta de hoje é conversar sobre a LGPD, mas de um modo bem prático. Por isso, as perguntas, as respostas, para que a gente possa fazer uma interação. Eu sou da empresa Deserve, Segurança da Informação. Já há mais de 10 anos nós estamos no mercado, temos uma matriz no Rio Grande do Sul, uma filial em São Paulo, eu fico em Jundiaí, e nós trabalhamos com empresas do Brasil todo, até algumas que estão fora, mas muito voltadas às estratégias de segurança mesmo, de proteção de dados. O Deserve Academy surgiu depois, já que a gente já tinha consolidado bastante tempo essa área da segurança, mas voltados a treinamentos. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte desses treinamentos, de conseguir ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre os mecanismos de governança, sobre segurança da informação, até porque nos nossos treinamentos a gente prepara as pessoas para formações de âmbito internacional, certificações internacionais. A IAPP é a maior associação de privacidade do mundo, ela é americana. A Exim é uma certificadora holandesa e também tem toda uma formação, não só limitada à privacidade e proteção de dados, mas a formação de DPO, e que é o encarregado de dados, que nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho, quando entrar no assunto da LGPD. Recentemente, eu recebi um prêmio internacional como uma referência na América sobre uma liderança voltada à cybersecurity. Venho estudando muito o assunto, trabalhando muito com o tema. Embora tenha uma formação jurídica, eu me debrucei nesses últimos 10 anos a estudar e trabalhar com a área de proteção de dados. E aí, depois de toda a regulamentação, também com a privacidade e proteção de dados. Então, pessoal, se alguém quiser me seguir, tem aqui o Instagram, o meu Instagram, da Deserve, do Deserve Academy. Ali a gente propõe também bastante discussões e conteúdo sobre o assunto. O sorteio que vai ser feito é em relação a um treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que compõe o preparatório para uma certificação internacional da Exim. Então, nós vamos sortear para quem preencher esse formulário até às 15h45 do horário de Manaus. Então, nós vamos sortear 3 treinamentos para que vocês possam ter acesso e conhecer e navegar e até, possivelmente, se certificar, obter ali um certificado proporcionado pela Deserve mesmo, de que vocês já têm um conhecimento ali bacana, interessante e relevante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Acho que a apresentação feita, então vamos lá. Sobre o nosso tema, LGPD. Então, a gente fala de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente vem aí num evento que fala muito, né, sobre a questão também da privacidade, mas muito focado também na segurança da informação e como que isso se relaciona. A gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo quando ela, enfim, em 2018 ela foi sancionada, em termos de maturidade, de culturas, de regulamentações, ela acabou impactando muito as organizações públicas e privadas, justamente porque nos conceitos, nas suas terminologias, nos apresentou muitas novidades. A gente não tinha ainda uma legislação tão contundente que nos forçássemos a prestar contas de como que o tratamento de dados pessoais ele seria realizado dentro das organizações. E mais do que isso, né, a gente tem há mais de 3 anos, e até costumo compartilhar essa informação, mas a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no dia do meu aniversário, em 2020. Isso também acabou sendo um fato que a gente brinca bastante assim na empresa, nas consultorias, né, que eu ganhei de presente aí uma legislação para trabalhar bastante. E aí venho fazendo isso também há bastante tempo. E a gente tem há 3 anos, então, há mais de 3 anos, essa legislação já em vigor. Mas a gente sabe que tem um órgão regulamentador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também fez seu aniversário ali de 3 anos recentemente, e que tem muito dos aspectos práticos, conceituais, que ainda estão sendo construídos. E, por um outro lado, o tratamento de dados, ele já acontece. As empresas, sejam públicas ou privadas, já realizam esse tratamento de dados, sejam nos meios físicos ou nos meios digitais. E a complexidade de tudo isso é como priorizar
começar as ações? De que forma organizar esse processo a fim de demonstrar mesmo conformidade? Como é que a gente pode saber ou ter convicção de que nós estamos seguindo com os processos corretos dentro da organização? E aí, por isso, esse tema que hoje eu escolhi para dividir, discutir e compartilhar com vocês, bem voltado à governança mesmo em privacidade e proteção de dados. Depois vocês podem comentar comigo, de repente ali pelo chat mesmo, ou até no formato das perguntas, se vocês já se consideram familiarizados com os conceitos da LGPD. Parece ser uma novidade, mas em termos de Brasil, acaba sendo esses conceitos de controlador, de operador, de encarregado de dados, de titular de dados pessoais, mas a nossa fonte principal são os requisitos da OCDE que foram criados há mais de 40 anos atrás. E muitas vezes isso não é apresentado. A gente percebe que é comentado muito que a legislação brasileira ela foi espelhada, se inspirou na legislação da União Europeia, mas a grande fonte de tudo isso foram os guias e boas práticas elaborados pela OCDE há mais de 40 anos atrás. E esses conceitos, por mais que sejam recentes para a gente, uma novidade, vamos dizer assim, para que a gente possa se familiarizar com isso e ainda depois ter que aplicar a adequação, porque ainda tem um mundo conceitual e um mundo prático, a gente bebe de uma fonte já muito antiga, o que significa que nós, em termos de país, em termos de empresas, em termos de negócios, em termos de titulares de dados, nós temos que correr ainda mais rápido para logo absorver esse entendimento, para adaptar, para mudar a nossa cultura e aí conseguir ficar assim, no nível adequado de privacidade e proteção de dados relevante para que o Brasil também possa não só se portar ou se posicionar como um país que respeita a privacidade dos indivíduos e tem regras específicas e avançadas em segurança da informação e proteção de dados. E é esse o caminho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem traçando. Inclusive, hoje já foi lançado, foi compartilhado pela própria NPD a agenda, né, as minutas de temas que vão ser discutidos de acordo com a sua prioridade nos próximos tempos, no próximo ano. E isso é muito interessante porque a gente percebe que tem pessoas altamente capacitadas, designadas numa autoridade nacional já independente, que estão aí trabalhando forte para que o nosso país, as nossas empresas públicas e privadas estejam também com uma segurança jurídica em relação ao tema e que também não fique para trás em relação a outros países do mundo, como, por exemplo, da União Europeia, né, onde a legislação, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu já entrou em vigor há mais tempo do que a legislação brasileira. Então, para a gente aproveitar aqui o desenho que acabei trazendo, para familiarizar e fazer uma situação, uma estratégia de conceitos aqui, ainda que rapidamente, a Lei Geral de Proteção de Dados nos trouxe algumas definições. A do próprio titular de dados, que é toda pessoa natural a quem competem os dados pessoais. Então, essa já é uma segmentação importante, porque a gente já sabe que, embora um tratamento de dados ele aconteça de dados pessoais dentro de um contexto que é um produto, um serviço, um projeto, um processo operacional que esteja dentro de uma organização pública ou privada, o dado pessoal, independente de onde ele estiver, ele não perde, o titular de dados ele não perde essa propriedade, continua sendo do indivíduo, daquela pessoa natural que é dona, proprietária daqueles dados. E também tem os seus direitos conferidos como titular de dados estabelecidos pela LGPD. Já as figuras de agentes de tratamento, a legislação trouxe o controlador de dados, que é toda organização pública ou privada, ou até mesmo aquela pessoa natural que faz um tratamento de dados com uma finalidade comercial e que ela decide sobre o tratamento dos dados. Ou seja, ela decide os processos, decide o caminho que a informação vai percorrer, os compartilhamentos, e aí, a partir disso, dessas decisões de meios e finalidades, tem uma série de responsabilidades que incidem sobre todas as operações de tratamento dos dados no âmbito deste controlador. E isso vai envolver toda isso mexe muito com a zona de conforto de várias estruturas, né? Porque mexe em processos, em sistemas, em pessoas. A gente tem que trabalhar muito uma questão de capacitação, de documentação, de documentações, de políticas, de procedimentos bem alinhados e também responsabilidades sobre o caminho que a informação vai percorrer. E aí, a partir disso, a proteção de dados, a segurança da informação precisa estar dentro desse controle, seguindo todo esse fluxo de informações, de dados pessoais que estão ali no banco de dados, que estão ali dentro daquele contexto que a organização realiza.
E aí, depois disso, a figura do operador é quem faz o tratamento de dados em nome do controlador, ou seja, é quando esse tratamento de dados ele é terceirizado. E aí esse operador ele também tem suas responsabilidades em relação ao tratamento de dados, também precisa demonstrar conformidade com a LGPD e tem ali a obrigatoriedade de não decidir no tratamento dos dados. Ele não pode decidir no tratamento dos dados. Ele segue instruções deste controlador. E essas nomenclaturas, por mais que sejam diretas ou simples, ou que eu tenha explicado aqui de uma forma rápida, na prática, ela demanda, assim, um entendimento para entender, nas relações de tratamento dos dados que se tem dentro das organizações, qual é o papel que a empresa desempenha. Porque uma mesma organização, ela vai ser controladora de dados e ela vai ser operadora de dados, só que em processos de tratamento de dados diferentes. E aí isso precisa também ser bem segmentados, porque incide ali responsabilidades também diferentes. E aí a gente precisa organizar tudo isso. Além de que a NPD, um dos avanços também, trouxe um grande incentivador para os agentes de tratamento de pequeno porte, que também incentivam empresas que se enquadram ou que vão se enquadrar nesses critérios de agentes de tratamento de pequeno porte, elas não façam uma troca, né, de, por exemplo, olha, já que levando em consideração a quantidade de tratamento dos dados que a minha empresa realiza, ou a sensibilidade dos dados, ou até mesmo o tamanho das minhas operações, eu não vou trocar a privacidade do indivíduo por um tratamento de dados negligenciado ou descuidado. Então, para que esse incentivo de conformidade ele aconteça, essa maturidade dessas empresas também se tornasse possível, a NPD lançou um guia. No próprio site da NPD tem disponível para consulta, para orientação, que seria, então, direcionado aos agentes de tratamento de pequeno porte. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de lá para cá, se tornou também independente, desde que iniciou as suas operações, vem trazendo comunicações, vem trazendo esclarecimentos e frameworks, guias mesmos, para ajudar a auxiliar tanto as empresas quanto também os titulares dos dados a terem uma maior ciência sobre o exercício dos seus direitos, aquilo que ele pode ou não pode exigir de uma organização. E a figura do encarregado de dados, que é o DPO, aí depois vocês podem me contar também, se vocês já sabem quem é o DPO, se tem algum DPO aqui na sala também, do encarregado de dados, que na legislação, inclusive agora, recentemente está na pauta, e aberto para consulta pública em relação à NPD, sobre a regulamentação dessas atividades, o encarregado de dados, ele faz ali um papel bem estratégico no âmbito da governança em privacidade e proteção de dados. Na lei, se diz assim, que o encarregado de dados, ele atua como um canal de comunicação entre o titular, entre a organização, entre a NPD, mas mais do que isso, o encarregado de dados tem um papel fundamental, principalmente para que a conformidade ela seja bem acompanhada, bem monitorada e que as boas práticas de adequação sejam estabelecidas e orientadas numa organização. O encarregado de dados, ele não toma decisões sobre o tratamento dos dados, mas ele recomenda fortemente, né, como seguir esses processos. Ele tem ali uma espécie de liderança em privacidade e proteção de dados dentro da organização ou das organizações, para que ele consiga também apontar com precaução, com prevenção, o caminho correto que deve ser seguido para proteger os dados pessoais e os processos da empresa também conseguirem fluir. Não é a vontade, não é o objetivo da lei proibir o tratamento de dados. Não tem esse viés, não tem esse foco de proibição de tratamento dos dados. Vai proibir o tratamento de dados que não é ético, que é ilícito ou que é abusivo. Então, a ideia, essa estratégia toda de adequação é no sentido de garantir que as empresas continuem evoluindo, continuem utilizando recursos tecnológicos, continuem tratando os dados pessoais, porém, respeitando os direitos e liberdades dos indivíduos. Então, eu convido vocês a trabalharem o mindset, o pensamento estratégico da privacidade e proteção de dados. Porque quando a gente faz uma leitura da LGPD, não sei se todos aqui já fizeram uma leitura da legislação, mas que, enfim, no site do Planalto a gente consegue ter acesso, a gente percebe que é uma legislação bem direta, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então, um momento ou a forma mais interessante de interpretar a adequação desse processo todo, dessa legislação,
legislação é trazer um pensamento estratégico para a continuidade de negócios, para melhorar a reputação e a marca das empresas, para garantir o respeito e garantir a expectativa dos indivíduos em relação aos tratamentos usados que a organização faz. Quando a gente fala titular de dados, quando eu me refiro a titular de dados e a própria legislação, não é tão somente aquele cliente, não é tão somente aquele colaborador, é toda e qualquer categoria mesmo de titular de dados, seja um candidato à vaga de emprego, seja um servidor, seja um estagiário, seja um ex-colaborador, é toda e qualquer pessoa em que os dados estejam ali sendo tratados, estão ali dentro de um caminho, de um fluxo de informações sendo tratados por alguma organização. Então, são os donos mesmos desses dados. E para cumprir com essas expectativas, e até mesmo dos reguladores, da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é bem importante pensar que, já que nós estamos buscando por uma adequação, por uma proteção onde tem dados pessoais, é uma oportunidade também para que as organizações busquem proteções também aos seus ativos, aos seus dados corporativos, inclusive. Ah, Bruna, mas a lei não fala sobre a proteção de dados corporativos. É claro que não. A gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, está preocupada com os dados pessoais. Mas dentro desse contexto, numa empresa pública ou privada que já esteja organizando os processos de segurança da informação, já é uma oportunidade para também trabalhar isso de uma forma 360. E aí vamos em frente aqui. Quando a gente fala, quando eu me refiro, até mesmo a legislação traz um programa de governança em privacidade e proteção de dados, determina que esse programa de governança tenha alguns requisitos. E um dos requisitos é que seja um programa abrangente, que envolva toda a esfera de tratamento de dados pessoais, que ele aplique boas práticas de segurança, que ele seja auditável, que essas práticas de segurança consigam ser demonstradas, que estão ali implementadas, configuradas, a fim de proteger a privacidade dos indivíduos, e que se tenham planos de respostas e remediação a incidentes e violações de dados. Então, para que todas essas estratégias sejam possíveis de serem implementadas, a melhor maneira de seguir com a conformidade da LGPD é não sair mudando o tratamento dos dados, não sair fazendo mudanças bruscas nos processos da organização, e sim buscando por um planejamento estruturado, uma preparação da empresa para receber toda essa adequação, essa mudança, entender quem são as partes interessadas internas, quem são as partes interessadas externas, as responsabilidades de cada um dentro desse contexto, para daí sim determinar as ações a serem realizadas. A implementação, ela é muito complexa no sentido de que, se a gente não planeja e não estrutura muito bem o que vai ser adequado, o que vai ser ajustado, o que vai ser modificado, mesmo que a intenção seja no sentido de conformidade com a lei, a gente pode ferir outras legislações. Quem aqui nunca esteve na dúvida, por exemplo, será que nesse processo de tratamento dos dados eu sigo a Lei de Acesso à Informação ou sigo a LGPD? Bom, mas e se eu preciso manter o tratamento desses dados por conta de cumprimento de obrigação legal, de uma legislação tributária, trabalhista, enfim, e o titular de dados solicita a exclusão desses dados? Será que eu vou fazer a exclusão dessas informações? Ou eu tenho que manter essa retenção e cumprir com a legislação, até uma regulamentação, muitas vezes, que é setorial, que incide sobre o negócio. Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de estratégia tem um processo a ser seguido. É buscar também e saber como que, quais são as ferramentas, as frameworks que funcionam numa gestão de conformidade para que esse tipo de dúvida seja preventivas e que as estratégias sejam bem pensadas na implementação orientada a tomadas de decisões que não vão ferir o ordenamento jurídico como um todo. Então, um ponto bacana de trazer uma estratégia de governança é a melhoria contínua também. Então, a partir do momento que a gente prepara, define ali quais são os requisitos da LGPD, quais são os requisitos, por exemplo, de segurança da informação, contar com um framework de segurança da informação reconhecido no mercado. Ah, Bruna, traz um exemplo. A ISO 27001. Então, a ISO 27001 é uma certificação importante, são boas práticas, é uma norma importante, relevante na área da segurança da informação, que traz ali estratégias para proteger ativos, para proteger dados, e que
com certeza consegue trazer uma estrutura que seja auditável, que também consegue comprovar que as boas práticas de segurança não estão sendo negligenciadas, identificar as políticas de segurança da informação que são condizentes com a realidade da organização e estratégias também para criação, implementação e configuração, muitas vezes, de controles seguindo essas políticas. Então, quando a gente traz, por exemplo, no atendimento dos requisitos da LGPD, um framework para fazer parte dessa estratégia de governança, todos acabam ganhando, tanto a organização, quanto os titulares dos dados, quanto também uma facilitação e segurança que a empresa pode ter, até na mitigação de riscos, de ter ali retaliações, penalidades provenientes de processos administrativos, por exemplo, envolvendo a ANPD, ou até mesmo de contratos nas relações com os fornecedores, clientes que ela, porventura, possa ter. Então, acaba tendo ali uma série de benefícios, mas quando bem pensados nessa implementação, né, de toda essa gestão. E a governança, a gente pode chamar também de sustentação ou de gestão, de gerenciamento, que é onde a gente sabe que se a gente terceiriza, por exemplo, todas essas estratégias ou busca terceirizar a responsabilidade dessa conformidade, ou as estratégias de adequação, não envolve as pessoas, não olha para todos os processos, né, não avalia, não documenta bem, não registra bem os tratamentos de dados pessoais, se acontece essa terceirização de responsabilidade, dificilmente vai se conseguir chegar numa estratégia sustentável de cultura de privacidade. Por quê? Porque toda essa mudança, ela envolve uma mudança que ela é de dentro para fora. Ainda que as empresas possam contar com consultorias, nós somos, por exemplo, consultores de conformidade com a LGPD, essa cultura, essa mudança, essa movimentação, ela depende muito da postura da organização, inclusive da alta direção, dos cargos de gestão, né, dos tomadores de decisões das organizações, e do exemplo ali a ser seguido na capacitação, inclusive, e implementação e garantia dos segmentos das políticas. Então, a governança, a sustentação é um fluxo que ele deve acontecer num formato de melhoria também desses processos. E a avaliação e auditoria é aquela mensagem que a gente deixa. Gente, não existe uma linha de chegada. Estamos adequados com a LGPD. E nunca mais a gente vai tocar no assunto, a gente não vai fazer mais nada. Não existe esse formato. Pode ser, claro, que etapas tenham sido cumpridas, processos tenham sido implementados, ajustes tenham sido realizados, controles tenham sido aplicados, porém, tudo deve ser revisto, né? Os graus de aderência, o nível de maturidade tem que ser identificado. Então, avaliações e auditorias precisam ser realizados periodicamente para garantir que as mudanças das legislações também tenham sido comportadas ou acompanhadas ou sustentadas pela organização, ou as mudanças até mesmo nas estratégias dos negócios, as atualizações. A gente vem falando muito, cada vez mais, no uso da inteligência artificial como pontos muito positivos e favoráveis na produtividade, em novos serviços, nas experiências dos usuários, então, em automatizações de processos, mas quando envolve um tratamento de dados pessoais, também precisa ser avaliado se a gente não está fazendo uma troca de funcionalidade, na verdade, uma troca da privacidade para a funcionalidade, para esses ganhos. E a gente só consegue estabelecer isso se a gente tem um programa de governança, de gestão, que também seja pautado dentro de avaliações de riscos que consigam, então, comportar as atualizações, as inovações, os crescimentos dos negócios, mas sem ferir os direitos e liberdades dos indivíduos. E aí, gente, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso nas perguntas e respostas também, no momento de discussão. Como que se tem esse apoio? Como que a gente consegue implementar tudo isso? O que seria importante ou relevante de segmentar nessas fases? Quando a gente fala em apoio da alta direção, em comprometimento da organização, é sempre interessante observar o que a empresa leva como missão, como valores, o que a empresa carrega ali como visão de futuro, aonde ela deseja chegar. Será que ela leva em consideração a implementação de processos e procedimentos que vão respeitar a privacidade dos indivíduos e também as legislações vigentes? Se sim, se ela já está ali com a sua visão, com a sua missão e com seus valores, garantindo esse respeito aos indivíduos, com certeza a organização ela vai conseguir implementar metas como estratégias de obter o sucesso numa governança e conformidade com a lei, de uma maneira mais suave do que aquelas empresas que, enfim,
não estão nem aí para o uso ético dos dados, ou que estão pensando aí que essa LGPD vai surgir só a partir do momento que a ANPD realizar algum tipo de fiscalização na empresa, ou quando tiver alguma demanda ali já sendo realizada no judiciário, ou quando já perdeu muito, né? Então, tem algumas empresas com posturas, e ainda bem que isso vem mudando ao longo do tempo, mas ainda com essa postura de negligência. Com certeza, não tem na sua missão, não tem na sua visão, e não tem como valor o respeito aos indivíduos. Então, rapidamente, né, deixando muito extenso também essa parte dessa nossa conversa, dessa nossa palestra, mas de maneira bem objetiva. É importante estabelecer metas, é importante estabelecer cronogramas do que vai ser realizado nessas fases. O que a gente precisa para preparar a empresa, para organizar os processos, para que seja possível fazer uma implementação, manter a governança e futuramente avaliações e auditorias. Então, por exemplo, esse evento é um grande evento de conscientização, né, de segurança da informação, mas as empresas elas podem continuar tendo uma estratégia para capacitar, treinar e capacitar e conscientizar as pessoas que de alguma forma manipulam os dados pessoais. Também, eu não sei se alguém aqui já faz parte de um comitê de privacidade, mas é interessante que seja realizado ou criado um comitê dentro das organizações para que pessoas-chaves, partes que possam operar e que possam contribuir com a evolução dos cronogramas, com a evolução das exigências da conformidade, elas aconteçam de uma maneira mais rápida dentro dos seus próprios setores. A questão também do próprio encarregado de dados. Muitas vezes se designa a figura do encarregado de dados. Mas por quê? Porque a legislação determinou. E algumas empresas, e a gente percebe isso, simplesmente acreditam que a conformidade da LGPD é designar um DPO. E aí contratam um DPO terceiro, porque é possível fazer isso, e não tem problema terceirizar o DPO, mas o problema é que muitas vezes as atribuições não são cumpridas, que todo o restante de um programa de governança não é atingido, que os demais requisitos da LGPD não são respeitados. E aí a empresa só tem lá um aviso de privacidade, o nome do DPO e um contrato de DPO terceiro, que muitas vezes nem sabe como funciona a cultura da organização, não se comunica com as pessoas, não ajuda os gestores das áreas a conseguirem desempenhar os seus trabalhos, os seus papéis dentro da organização, respeitando os requisitos de privacidade. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que a gente ingressa num universo mesmo muito profundo e que está longe de ter um fim, mas que com uma organização, inclusive de entendimento de quais são os regulamentos, ainda que sejam setoriais, ainda que sejam específicos, que têm impacto no tratamento dos dados já identificados, mais fácil, acaba sendo melhor e mais otimizado o desempenho de um programa de governança e mais seguro, porque a gente sabe que não está fazendo aquela troca. Agora, vou olhar só para a LGPD e esquecer toda a regulamentação que incide no negócio. Então, criar manuais de leis e regulamentos acabam sendo também práticas importantes de preparar os processos, preparar as ações, preparar a organização, preparar ali o ambiente que está sendo trabalhado para receber a conformidade. As documentações, as políticas de privacidade internas, avisos de privacidade, não podem ser somente documentos escritos. Eles precisam ser espelhos, fotografias do que acontece realmente nos processos. E isso demanda esforço de fluxo também de melhoria contínua entre criar o documento, ter alguém que aprova aquela documentação, a implementação. Muitas vezes isso aqui volta, porque a gente percebe que no formato que foi descrito não está muito bem ajustado para que ele seja execuível, e também manter o monitoramento para fazer com que as pessoas consigam seguir cumprindo com o que está escrito nesses processos. O aviso de privacidade, aquele documento que é um documento forte ali para comunicação, por exemplo, com os indivíduos, ele precisa estar muito bem detalhado, precisa ser num formato que não pode gerar dúvidas para o titular dos dados. Mas será que, antes de escrever aquele documento, quem foi o responsável pela confecção, pela criação, realmente olhou e descreveu de acordo com o programa de governança da empresa? Será que realmente fez um teste ali, avaliou se realmente não se tem dúvidas, se os processos de atendimento, por exemplo, ao titular dos dados estão ali disponíveis e funcionando? Então, tem uma série de práticas que elas precisam ser avaliadas e bem planejadas numa primeira fase. E também, obviamente, uma estratégia de mapeamento de processos, o
estabelecimento de fluxo de dados, isso é extremamente importante, entender quais são os pontos de coleta, qual é a finalidade do tratamento dos dados, com quem que é compartilhado, o tempo de retenção desses dados e os processos de eliminação. Então, uma coisa é criar esses registros de operações de tratamento dos dados, né, o data mapping, estabelecer esses fluxos, e outra coisa é saber que esses tratamentos eles estejam ajustados com requisitos da lei ou até mesmo com as medidas e controles de segurança da informação, ou até as determinações ali de proteção de dados que a lei implica. E aí, a partir disso, de um belo mapeamento de processos, é bem importante que as empresas públicas e privadas estejam capacitadas, tenham condições de avaliar que esses tratamentos de dados realmente consigam ser identificados quais são os gaps e quais são os ajustes a serem realizados. Então, todo esse processo, ele vai capacitando, ele vai dando condições para que a empresa consiga trabalhar muito bem a cultura de privacidade, porque os membros do comitê, é desejável que eles saibam, por exemplo, mapear processos, estabelecer fluxos de dados, que os gestores das áreas, das organizações, consigam ter um entendimento do que eles podem ou não podem fazer com os dados pessoais e que eles também tenham estratégias de manter esses mapeamentos atualizados dos seus próprios setores, que o encarregado de dados consiga dar seus pareceres, consiga trazer as orientações, consiga cumprir com suas atribuições, de forma que ele consiga atender as estratégias necessárias para atingir a conformidade da lei, mas com o menor número de objeções possíveis. Isso é capacitação, isso é treinamento, isso é conscientização, isso é estratégia de governança que vai elevando o grau de maturidade das pessoas e das organizações. Então, quando a gente fala, muitas vezes, em gap assessment, de ISO, de LGPD, identificar mesmo o que daqueles processos precisam ser ajustados, se gera um plano de implementação. E aí, claro que esse plano de implementação são ajustes que vão depender de gestores das áreas, vão depender muitas vezes de controles de segurança, vão depender de tomada de decisões relevantes para realizar avaliações de riscos, criar processos para que se tenham relatórios de impactos à proteção de dados, entender que frameworks, quais são as boas práticas, o que a NPD orienta, o formato, como isso vai ser realizado dentro da organização, tudo isso vai elevando o grau de maturidade das empresas. Imagina se a gente faz isso solto. Hoje eu vou designar um encarregado. Amanhã eu vou criar um processo de relatório de impacto à proteção de dados. Depois eu vou fazer um mapeamento de processos, mas eu não tenho uma previsão de quando fazer essa atualização. Ou melhor, vou contratar uma consultoria, ela vai fazer tudo. Os gestores das áreas, os líderes, eles nem vão tomar conhecimento, eles só vão responder perguntas para esse mapeamento acontecer. Sabe o que vai acontecer? Dependência de consultoria, dependência de um terceiro para manter a adequação, né? O que é completamente contrário, o exato oposto do que a Lei Geral de Proteção de Dados nos diz em relação a Privacy by Design e by Default. Bruna, mas o que é Privacy by Design by Default? Sabia que lá na Lei Geral de Proteção de Dados, do jeitinho dela, ela nos diz que todo processo, projeto ou produto, ele já tem que nascer com os requisitos de privacidade alinhados e os controles de segurança e as medidas técnicas também implementadas e os riscos mitigados. Então, imagina que cada setor consiga ter esse nível de maturidade dos processos que estejam lá na cabeça do gestor, lá na cabeça do coordenador, daquela pessoa que traz os planejamentos da organização já estejam alinhados com os requisitos de privacidade. Se os gestores das áreas não tiverem esse conhecimento, não tiverem uma capacitação, não colocarem a mão na massa, não entender o que realmente precisa ser feito, muito retrabalho vai acontecer, né? Muito processo vai ser impedido de ser dado continuidade e muitas vezes a detecção de processos que já estão ali causando infrações ou gerando até mesmo danos aos titulares sendo realizados depois que o tratamento de dados já está em produção. Então, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem toda uma parte conceitual, a gente tem toda uma estrutura que a gente precisa, inclusive até ter condições de participar, por exemplo, dessas consultas que a NPD acaba trazendo, mas se a gente não estuda, se a gente não entende o que realmente é necessário
dentro dessas possibilidades que a NPD nos traz de participação, a gente não tem condições de sugerir ou até mesmo de criticar ou questionar muitas vezes o que está sendo posto ou o que está sendo regulamentado. Então, de certa forma, é positivo que a gente tenha bebido de fontes já mais antigas, como os guias da OCDE, de 40 anos atrás, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. É desejável isso, porque significa, é interessante isso, porque significa que a gente consegue buscar conhecimentos também para além da Lei Geral de Proteção de Dados, do texto escrito. Ele não nasceu solto, a gente faz parte de um universo que vem evoluindo nessas regulamentações e que tem muita coerência, tem muita ligação entre esses conteúdos. Então, é bem importante que esse ponto de governança, de gestão, esteja dentro de uma métrica da empresa. Quanto tempo nós temos para admitir, vamos dizer assim, que as pessoas ainda não sejam capacitadas ou que não estejam ali sendo envolvidas no treinamento, ou que os processos nasçam e depois eles sejam ajustados? Quanto tempo a gente vai permitir isso dentro da organização? Então, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. O Privacy by Design by Default é isso. A gente não pode admitir, a gente não pode aceitar que tratamentos de dados, eles surjam, eles nasçam em desconformidade com a legislação. Então, quanto tempo a gente tem para permitir que a gente vai ser reativo, aceitar que nós vamos ser reativos e não preventivos. Então, é o tempo que a gente tem que pensar para cumprir com as nossas metas dentro de um programa de governança e entender também que tipo de apoios, que tipo de investimentos vão ser necessários, os recursos que vão conseguir ser habilitados e também entender o que a empresa já tem, porque muitas vezes a grande maioria dos processos, eles iniciam com o que a empresa já possui, força de trabalho, pessoas capacitadas ou com condições de se capacitar, e aí consegue também trazer estratégias, nem sempre pensando, se eu tivesse uma consultoria, se eu tivesse um sistema, se eu tivesse... Sabe quando vem sempre algo externo? E aí é importante que a empresa consiga pegar mesmo o que precisa ser feito, um checklist de governança e entender o que é que nós temos aqui dentro dessa organização que nós já conseguimos colocar em produção para fazer um planejamento estratégico de conformidade e buscar pelos recursos que ainda não tem, e de uma forma estratégica também. Então, nas avaliações e auditorias, como a empresa já passou por uma situação de gap assessment, já mediu ali o grau de aderência, começa a se ter comparativos, né? Qual era o grau de aderência que nós tínhamos em 2023, o quanto que nós estávamos em conformidade em 2024, isso por setores, né? E aí vai depender de como a organização ela é segmentada, mas consegue trazer uma evolução e um acompanhamento, fazendo com que a melhoria contínua ela seja aplicada todos os dias. Aquela situação de ser melhor 1% todos os dias se aplica muito à conformidade da LGPD. E trazer também um critério de compromisso, né, de comprometimento. Quando a gente fala, por exemplo, em apoio da alta direção, comprometimento das áreas, ou um comitê de privacidade ativo, é muito da responsabilidade que as pessoas precisam tomar para si. Eu não sei quem vai conseguir trabalhar no mercado mesmo, isso a nível mundial, porque as legislações de proteção de dados estão inseridas em mais diversos países, se não entender que se a sua atividade envolve uma manipulação ali de dados pessoais, precisa saber, precisa ter esse conhecimento em relação ao que pode ou não pode ser feito. Interpretar as políticas que são trabalhadas dentro da organização. Nem sempre é de fora para dentro, do diretor ou para as áreas mais operacionais. Todos precisam ter interesse. Todos, no fim das contas, no fim do dia, ou até desde o início, quando acorda, acaba sendo um titular de dados. Então, a gente sabe que tem práticas, e aí eu penso até mesmo antes da LGPD entrar em vigor, que tem práticas que poderiam não ser proibidas antes, mas eram, no mínimo, assim, suspeitas, né, talvez não fosse tão ético, e que muitas vezes acabava sendo realizado. Então, agora a gente tem uma regulamentação, não são 100% das respostas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai nos trazer, mas a gente consegue contar, por exemplo, com frameworks internacionais que são validados, que são reconhecidos, para conseguir ir aplicando as estratégias e aplicando conhecimentos de todos que estão
dentro da organização. Então, até mesmo em relação à busca de conhecimento, já aumentou muito a quantidade de informações que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulga, ou promove no seu site, nos guias, até um próprio Instagram. Então, dá para acompanhar diariamente ali as evoluções. Então, a busca pelo conhecimento, a busca pelo entendimento acaba sendo um compromisso de todos, assim como a segurança da informação. Não é só uma questão de deixar lá na área da TI ou deixar isso de responsabilidade só da segurança. Por quê? Porque se eu lido com informações, se eu trabalho manipulando dados, se eu tenho ali acesso a informações, significa que eu também tenho compromisso e responsabilidade em relação às boas práticas voltadas ao tratamento de dados pessoais ou até mesmo corporativos, a seguir as políticas daquela empresa. E algo que é importante, a gente diz assim, Bruna, mas como colocar a privacidade na visão, na missão da empresa? Quando a gente realmente diz, esta empresa busca as estratégias de privacidade e proteção de dados. Tem na sua visão, essa empresa respeita, essa empresa valoriza. Significa que, independente das pessoas que ingressem, sejam até mesmo prestadores de serviços, fornecedores, já vai entender que aquela empresa tem mecanismos e que, a partir de todos os processos de pessoas que estejam ali, vão ser consideradas já conhecedoras, vamos dizer assim, de processos que vão levar como premissa o cuidado ético, a transparência, o cuidado com os dados pessoais. Então, esse compromisso acaba sendo de todos, e claro que tem responsabilidades ali que são designadas a partes bem definidas, bem elencadas pela legislação, mas a gente não pode terceirizar, pensar que você é um colaborador, é uma pessoa que está trabalhando, que está manipulando dados, independente do cargo que você ocupa, se você está diante de dados pessoais, você tem responsabilidade pelo cuidado, pelo zelo, e isso não precisa vir uma resolução, não precisa vir um guia dizendo isso, né? Isso é algo que a gente carrega como um valor ético, inclusive, e que a gente sabe que tem práticas que são importantes de serem cuidadas, né? E, com certeza, é uma construção. Fazer parte dessa evolução também faz parte de uma evolução profissional, uma evolução de carreira, né? Isso é muito bacana, assim, de acompanhar o quanto as empresas conseguem evoluir nesses processos, nessas estratégias. E aí, com isso, aí a gente já pode abrir para perguntas, mas com isso a gente consegue perceber que as estratégias de governança, com a conformidade com a LGPD, ela é bem mais aprofundada. Dizer que atende os direitos dos titulares dos dados é também ter que comprovar isso. Os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados não estão balizados só em identificar a finalidade do tratamento, em fazer ali uma avaliação de necessidade do tratamento daqueles dados. Não, existe também uma responsabilidade, que é prestar contas. E aí, nada melhor do que ter uma percepção de que a empresa está indo pelo caminho certo, é ter um dado, ter certeza, ter evidência de que aquelas são as boas práticas que são aplicadas. Então, se ainda acontece, por exemplo, de empresas que já buscaram uma adequação, mas não têm certeza, é porque essa adequação não está baseada em evidências, não está baseada em dados. Então, deixar os processos mais seguros, trazer a governança, entender, estudar sobre a aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma construção, é um caminho possível ser seguido e é também muito tranquilizante quando a gente entende que a gente precisa rodar a versão 1.0 da adequação e que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque isso significa que a lei não vai te exigir uma adequação do dia para a noite. Ela vai te exigir, sim, que tu tenha mecanismos de governança que sejam baseados em melhorias contínuas, que te permita realizar o tratamento de dados sem ferir os direitos, sem ferir as liberdades dos dados pessoais e todo esse fluxo, todo esse caminho que a informação percorre com medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação. Então, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade dos dados, elas vão fazer parte desse universo e todos ganham. O titular dos dados fica com sua expectativa ali alinhada em relação à empresa, a organização consegue reforçar a confiança dos titulares, dos clientes, consegue ter
até mesmo uma pontuação muito elevada se passa por processos de due diligence, se responde a avaliações de riscos de terceiros, e isso acaba posicionando a empresa até mesmo para receber investimentos. Há uma cobrança muito forte dentro dessa regulamentação das próprias organizações para que se possam continuar com as relações comerciais que envolvam o tratamento de dados. Então, tem um universo de ganha-ganha muito bacana, e o titular dos dados, onde nós somos titulares dos dados, também acaba contribuindo com essa evolução. Então, a gente consegue pegar na mão mesmo das autoridades supervisoras, a gente consegue pegar na mão dos diretores, a gente consegue pegar na mão de todas as pessoas que estão conosco, e também dar condições para que os DPOs, que os encarregados de dados, consigam exercer com confiança, consigam exercer os seus trabalhos com os apoios devidos. Então, isso também é um ponto importante, e saber que tudo isso faz um grande, assim, parte de uma estratégia de continuidade também de negócios, de operações. Então, a gente não vai ter o dia do dia zero, que nós não teremos mais essas regulamentações. Nós vamos continuar. Então, é bacana encarar de frente e saber que, ao mesmo tempo que tem esses desafios, tem muitas oportunidades para todos, assim, dentro da empresa. Então, é uma relação muito importante mesmo. Vamos para as perguntas e respostas. Preencheram o formulário? Sim, o pessoal preencheu sim. Obrigada, Bruna. Maravilha. Palestra maravilhosa. Aguardando aqui se o pessoal coloca alguma pergunta. Então, gente, se a gente tem algum órgão assim que ainda não se aprofundou, não teve tempo ainda de dar uma olhadinha na documentação, ou foi nomeado no susto ali o encarregado de proteção de dados, né? E aí não sabe o que fazer, né? E aí essa palestra da Bruna foi muito esclarecedora e pode mostrar um roteiro, né, até para vocês falarem com sua alta gestão. Olha, preciso de um comitê, preciso de apoio, sozinha aqui não vou conseguir fazer nada, preciso de treinamento, né? E aí a gente se fortalecer, inclusive estado, município, trocar experiência com quem está lá mais na frente, né? É importante isso. Vamos ver, tem uma perguntinha aqui, vamos lá. Aqui, então, vamos lá. Você falou sobre a relação da OCDE com a LGPD. Existe algo que ainda não foi incorporado na LGPD e as perspectivas para o futuro? Obrigada. Acredito que tem alguns pontos que são os fundamentais que já estejam ali na LGPD desde o dia que ela foi criada. Que foi, e até muito obrigada pela pergunta, né? Que foi a questão ali dos princípios, as condições, que são as bases legais para realizar um tratamento dos dados, essa exigência de demonstrar a conformidade dos critérios de responsabilidade, de ter um órgão fiscalizador próprio para isso, com pessoas capacitadas. Então, tudo isso acaba bebendo bastante desses guias, as boas práticas ali trazidas pela OCDE. Né? Em relação, por exemplo, ao que ainda não está incorporado, já está na agenda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente já percebe uma movimentação muito forte no sentido de trazer maiores esclarecimentos de como realizar, por exemplo, uma transferência internacional de dados que seja condizente também com regulamentos e legislações de outros países. Então, assim, para trazer esse aspecto do que ainda não está tão definido, a gente tem a certeza de que isso já está na pauta, que, por exemplo, é a questão da transferência internacional de dados, que, embora esteja prevista na lei, ainda precisamos criar muitas estruturas, maiores entendimentos, entender as salvaguardas apropriadas para que a transferência internacional de dados ela aconteça assim, bem na esteira da expectativa da NPD. E também que a NPD nos consiga dizer quais são os mecanismos que podem ser criados e até mesmo as boas práticas a serem seguidas dentro desse aspecto, que já está previsto na lei, então significa que também vai ser trazido para a gente em algum momento. E eu que agradeço pela pergunta. Okay. E lembrando também, a Bruna falou dessa questão internacional, da transferência internacional de dados, às vezes o pessoal acha, não,
mas eu não mando dados para fora aqui, né, da minha empresa, fica tudo aqui bonitinho, mas às vezes a pessoa está usando nuvem, é um serviço contratado lá, ou então eu estou usando o meu próprio Google lá, com uma nuvem que eu tenho, estou transferindo os dados para lá, né? Então é importante a Bruna dar uma esclarecida aqui, que a pessoa tem que estar sabendo para onde é que está levando esses dados, né? Que a nuvem, né, se eu não tivesse esse meu provedor com os meus data centers garantindo que eu vou ter os dados aqui, eles estão sendo sim transferidos para fora, né? Então, às vezes, extrapola o que a gente está imaginando que está acontecendo na nossa organização em relação a essa proteção desses dados. E isso é tão importante, Lilian, porque assim, em muitos momentos eu me deparei com empresas que tinham serviços na nuvem e que simplesmente abstraíam também, como se, pelo fato de estar em alguns players, como Azure, Google, Amazon, como se obrigatoriamente esses players tivessem a obrigação mesmo de cuidar com os dados ali inseridos nos servidores, nas aplicações, no que roda dentro do banco de dados dessa organização. Então, esse entendimento, sei que durante as palestras isso foi apresentado assim, de uma forma bem aprofundada, mas a gente tem que perceber que dentro desse aspecto tem uma transferência internacional muitas vezes de dados pessoais e que as estratégias de segurança da informação para evitar a perda, a alteração, a destruição desses dados ou até mesmo o vazamento, a quebra ali do sigilo, a quebra da confidencialidade da informação, ela não necessariamente vai ser responsabilidade ali daquele player. Então também tem que estar muito bem mapeado, muito bem acordado, vamos dizer assim, como que essa transferência ela acontece e se acontece, se está dentro das boas práticas, principalmente de segurança. Isso mesmo, perfeito. Bom, gente, eu não estou vendo mais aqui nenhuma pergunta. Esse assunto daria para a gente conversar muito aqui. Se alguém mais tiver uma dúvida, quer aproveitar a Bruna, se não, tem o contato da Bruna, bsilvadeserve.com.br, pode entrar em contato com ela, verificar na Deserve todos os serviços de segurança que eles oferecem, e além dos treinamentos, né? Como ela explicou aqui. Então é isso, muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Tem ainda uma pergunta ali se a aula foi gravada. Sim, e vai para o YouTube também, né, Lilian? Eu não sei como é que está, a Isabela está compartilhando na página do próprio evento, se eu não me engano, mas eu vou deixar para ela responder essa parte. Oi, Bruna. Não, a gente vai. Tá subindo para o YouTube, Lilian. Ah, tá, beleza. Tá. Bruna, vamos mostrar então o que a gente vai sortear? Você apresenta para as pessoas? Vamos. Um dos sorteios é um livro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o nosso livro, até vou abrir aqui para mostrar para vocês, que é um livro que a gente trouxe também para explicar essa relação, não só jurídica, mas também de segurança da informação a ser aplicada dentro das empresas numa linguagem mais simples, uma linguagem mais detalhada, sem a intenção de ser uma replicação dos artigos da lei. Então, temos o livro Lei Geral de Proteção de Dados, muito além da lei, uma análise do direito em conjunto com a segurança da informação. É um livro bem objetivo, para que se possa também ter mais uma fonte ali de estudos, de entendimentos em relação à LGPD. Não, nós temos 3 exemplares para sorteio, né, Lilian? E também 3 treinamentos que compõem ali a trilha de formação de DPO da Exim. E aí 3 treinamentos bem voltados à Lei Geral de Proteção de Dados, onde quem ganha esse sorteio, aí a gente vai disponibilizar o acesso ao Deserve Academy. Então, também pode continuar ali nos nossos grupos de discussões com os alunos. Tem pessoas do Brasil inteiro ali trabalhando e estudando junto conosco. Legal. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer o sorteio agora e a gente vai compartilhar com todo mundo aqui a tela dos inscritos e a nossa tela do sorteio para todo mundo ver, tá bom? Só um minuto. Isabela, eu acho que pode verificar
sobre a lista de presença para o pessoal que entrou depois só para a parte da presença mesmo, para a gente registrar a presença de quem precisar para receber o certificado. Não, a gente vai já abrir de novo a lista, tá bom? A gente só fechou para a gente poder ter um controle aqui. Porque, pessoal, a gente precisa ver, às vezes fica duplicado o nome, a gente parece que tem que ter um sorteio bem direitinho. A gente precisou fechar um pouquinho antes para ter o controle dessa lista. Pronto, então temos a lista que foi fechada 15h45, um pouquinho depois. Temos a numeração do lado de cada pessoa. Eu pedi para eles terem um cuidado da gente deixar só um nome, né, por participante dessa lista. Pode descer, Bela, um pouquinho a lista. Até o fim, para a gente mostrar quantos estão até o finzinho. Quantos estão concorrendo no sorteio. Ok, 51 pessoas, excelente. Então, cada uma tem uma numeraçãozinha e a gente vai para um sorteador, gente. E a gente, como a gente tem 6 prêmios, a ordem vai ser qual? Primeiro os 3 livros e depois os 3 na ordem crescente, Bruna? Então, calma, calma. É isso? É isso, vamos sortear primeiro os livros, os 3 Isso. primeiros vão ganhar livros, e os 3 últimos, os treinamentos. Perfeito. Então, vai lá na sequência, vai sair aqui 6 números sorteados para os 6 números que a DSERB disponibilizou para o nosso evento, entre 1 e 51, que são os nossos participantes. Então, vamos ver os numerozinhos aí. Vocês estão conseguindo ver a nossa tela, né? Do sorteador? Sim, estamos sim. Então, pronto, a gente vai rodar agora. Então, esses são os números. Vocês querem fazer o Vamos lá auditoria? vamos lá, bota a listinha aí do lado para a gente ir marcando. 49, 34, 31, e a gente vê quem são, porque as pessoas ficam vendo aí. Então, pronto. 49. Ela tá vendo a lista? Vocês não estão enxergando essa tela do sorteio? Só a Bruna que está aparecendo. Isabela, tu tá compartilhando? Eu tô vendo a tela do sorteador. Pois Alguém... eu tô vendo. Será que só são os apresentadores? ver. Vamos lá, Isabela, vê se compartilha essa tela para todo mundo aqui. 49, 34, 31. Deixa aí, veja lá. Tenta compartilhar, porque os meninos não estão enxergando a tela do sorteio. Só a Bruna que está aparecendo para aí. 46, 2 e 50. Você está compartilhando. Estão vendo aí, gente? Vou pôr de novo. Fazer o sorteador. Alguém pode colocar no chat ali, ou até nos perguntas e respostas, se está vendo a tela do sorteador? Estão vendo a tela, gente? Porque assim, a gente que está na apresentação aqui, estamos vendo essa tela do sorteador. Olha, alguém colocou ali. Não estou vendo. Não tá vendo. Agora sim. Não estou vendo. Nada, meu Deus, o que será isso? Alguém tá enxergando agora? Vamos lá. Desce aqui, desce aqui. Até agora, o que você está compartilhando? É a tela? É a tela do sorteador, Lilian. É só a tela? Sugiro então que coloque. Ah, apareceu, pronto. Agora eu vou passar para a lista. Vou compartilhar. 49, 34, 81, 46, 2 e 50.
Voltem lá, às vezes tem um atrasozinho, porque quem está na sala aqui, a gente enxerga algumas coisas mais rápido do que os outros, mas enfim. Apareceu, né? Então pronto, todo mundo vendo agora. Agora esses números 49, 34, 31, 46, 2 e 50, eles vão passar para a tabelinha aqui. Isso, a gente vai mostrar o Excel agora, certo? Com a lista, só um Certo. instante. Vamos lá. Agora eu vou marcar os números que foram sorteados na tabela, certo? 49. Oi, gente, então vamos lá falar os números? 49. É o Ian Cruz da Silva. O próximo é o Flávio Jeremias. Parabéns, Flávio. Parabéns, Ian. O próximo é... 31, Flávio Jeremias. Ih, você repetiu aqui na nossa lista. Ainda bem que a gente está fazendo uma auditoria. A gente vai sortear mais um número depois, no final. Tá. Próximo é o Edson Marte. Olha essa auditoria, hein? O Edson Marte é um colega nosso aqui da Prodam, Bruna, né? Nossa Oba, equipe. vai ganhar um livro. Próximo é o número 2. Acho que chama Elnei. Evanei. Tudo bem? E o próximo é o número 50. É a Sabrina. Tá. Tá bom? A gente vai fazer mais um sorteio porque tinha um número repetido. Uhum. Pode ir lá. Só um minuto. Parabéns, Sabrina. Volta lá no sorteador. Tem que Vamos mostrar aí. a telinha. A gente ainda está vendo a telinha do... E não do Vamos aí. sorteador. Pronto, Isso. vamos aí. Já pode deixar o 50. Ai, não, porque tem o 51, né? Tem jeito, Vamos vai ter que ver. ser. Bora ver. ver. Tem jeito, pensei que podia tirar. Você tem sorte 2 25, vezes. perfeito. 25. Pronto, 25 não saiu. Então, os 3 primeiros receberam um livro. E os Isso, 3... 49, 34, 46 livro. E o 2, o 50 e o 25, vamos ver quem é o 25, recebe o curso. 25 é o Marcelo da Silva. Maravilha. Espero que vocês gostem, tanto do livro quanto também dos treinamentos. Nós vamos entrar em contato para direcionar também aos acessos. E no que precisarem, sempre eu estou à disposição. Muito obrigada ao time da Prodam por essa oportunidade de conversar sobre um assunto tão complexo e ao mesmo tempo tão gostoso de discutir, de estudar. E sejam sempre muito bem-vindos para entrar em contato comigo, para conversar sobre o tema. E espero que a gente possa cada vez mais estruturar forças para ajudar o Brasil também a buscar por evoluções em termos de privacidade e proteção de dados. Perfeito, gente. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada por esses brindes maravilhosos que a audiência teve a oportunidade de ganhar aqui participando do evento. E, gente, obrigada. Então, ainda temos 2 dias. Amanhã de manhã a gente não vai ter
programação pela parte da manhã, mas teremos à tarde 3 palestras. E na sexta-feira a gente vai ter um dia com muito case de qualidade, case de empresas que são certificadas, que estão avançando na inovação, na qualidade do atendimento ao cliente, e palestras sobre indicadores estratégicos, indicadores de processo. Então, avançando mais um pouquinho para a parte da qualidade, e vamos ter o Office 365 também. O pessoal da Microsoft LearnLink vai estar compartilhando com a gente como usar esses ambientes de nuvem de forma segura. O que a gente tem que se preocupar quando a gente está usando esses ambientes corporativos, que agora muitos estão na nuvem, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso, gente. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Então, a gente vai já liberar de novo a lista de presença para quem não respondeu, e aí depois vai poder preencher. E quem quiser o certificado, a gente vai emitir de acordo com essa lista. Obrigada, Bruna. Boa tarde. Muito obrigada. Gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.